Nesse vídeo eu vou desmistificar a prova de linguagens. Vou mostrar como que eu fui de 35 para 42 acertos em apenas um ano. Ou seja, eu meio que masterizei a prova de linguagens e com certeza esse ano eu vou fazer 40 a mais. Então, vamos ao que interessa. Então, galera, toda a questão de linguagens ela vai ter três coisas principais. A primeira delas é o texto, né? Toda questão aí vai ter o texto que vai embasar ela. Geralmente, esse texto ele vai meio que limitar o mundo, vamos dizer assim, da questão. Se a questão, vamos supor que ela traga uma notícia, é muito provável que essa questão seja, por exemplo, de gêneros textuais, tá? Então, se atente muito aos textos. É isso que vai é, fazer você se direcionar naquele caminho, naquele assunto específico, tá? O texto também pode ser uma imagem, né? E outra coisa que muita gente não percebe ou simplesmente ignora é a legenda, né? Todos os textos que eles colocam, eles tiram ele de algum lugar. Então, a legenda, às vezes, ela pode não dizer nada, mas pode ser que tenha alguma informação útil para você. Como, por exemplo, em questões de história, indo um pouco mais para humanas. A data que tem aquele acontecimento, cuidado para não se confundir também com a data que foi retirado esse texto da internet, pode te ajudar a saber talvez o contexto histórico daquela questão, tá? Então se atente também à legenda. Mas o coração da questão em si é o enunciado, tá? Que é basicamente a pergunta. Mesmo geralmente não tendo interrogação no final, na verdade a maioria das vezes não tem uma interrogação, ela é meio que a pergunta, tá? É o enunciado, é o que a questão quer de você, do candidato. Então, você pode ver que a maioria dos enunciados no Enem, eles são meio que é, uma, uma prévia da resposta, né? Tipo, é como se fosse um texto em que a resposta ela é a continuação do enunciado, né? Como, por exemplo, aqui, a arte plumária indígena requer a consideração da, e depois vem a resposta. Isso acontece com todas. Aqui, ó, manifesta-se como metáfora ou aqui, ao utilizar alguma coisa, marcas da impessoalidade, entendeu? Então, é muito importante que você saiba disso, o básico. Então, agora que você já sabe como que se estrutura uma questão de linguagens, vou tentar aprofundar um pouco mais nas nuances que acontecem, principalmente na hora de resolver a questão. Algo que muita gente tem dúvida é em relação a como começar a ler a questão, a ordem que deve ser lida. Você deve começar pelo enunciado, depois ir para o texto, e depois para as alternativas? Ou seguir o tradicional, ler primeiro o texto, depois o enunciado, depois as alternativas? A maioria dos professores de cursinhos e tudo mais falam que é melhor você começar pelo enunciado. E eu concordo, na maioria das questões. Essa questão aqui, por exemplo, eu diria que tanto faz, tá? Você pode começar pelo texto e depois ir para o enunciado. Na minha opinião, flui melhor, tá? Porque às vezes eu leio o enunciado e aí depois eu vou para o texto. E aí eu tenho que ler o anunciado de novo. Tipo, acontece muito isso comigo. Não sei se com vocês também. Mas nessas questões que tem um texto muito extenso, como por exemplo essa questão 11 do Enem, não vale a pena você ler esse poema aqui inteiro para depois você ver o enunciado. É melhor você ir logo no enunciado, ver o que ele quer e depois procurar no texto, tá? Outra coisa que é muito importante você saber é quais são os tipos de erro que podem acontecer numa questão, tá? Porque uma forma muito boa de resolver a questão é por eliminação. Inclusive, eu não respondo uma questão do Enem, seja qual for a matéria, sem antes eliminar as outras alternativas. Para mim, essa é a melhor forma de resolver uma questão, tá? E como é que você pode eliminar uma alternativa? Ela pode tanto estar errada dentro dela mesma, tá? Como, por exemplo, essa letra A, né? Você vê que ela é meio que dividida em duas partes, né? Você tem aqui, relaciona aspectos centrais da obra original e, então, reafirma o ponto de vista adotado. Se essa segunda parte da resposta tiver se contradizendo com ela mesma, eu posso eliminar essa resposta, entendeu? Então, o erro ele também pode estar dentro da alternativa. Outra forma de erro é se ele não estiver respondendo ao enunciado, à pergunta. Esse é o mais clássico. É basicamente aquela resposta que está ali para te enganar. Ela pode até estar correta, corretíssima,
vai brilhar os seus olhos. Mas se ela não estiver respondendo ao que o enunciado pede, ou seja, ao que a pergunta diz, ela pode estar errada. E esse é o tipo de erro mais perigoso de cair. E eu diria também que em questões mais difíceis ali, um pouco mais confusas, pode ser até que a pergunta não esteja se relacionando muito com o texto, entendeu? Se você ficou entre duas alternativas, procura aquela que responde melhor ao enunciado e também se conecta melhor com o texto, tá? Então, essas são as formas aí de encontrar as alternativas que estão erradas. Numa questão, o que você mais tem que se atentar é as palavras-chave do enunciado, tá? Nessa questão aqui, por exemplo, a pergunta, tipo, o que ele realmente está querendo de você é a finalidade do texto, ou a finalidade de alguma coisa que ele falou aqui, a finalidade da expressão, no caso. Então, toda questão ela vai ter uma palavra-chave que vai estar querendo algo de você, entendeu? Às vezes alguma palavrinha ali pode significar alguma coisa que vai fazer você marcar outra alternativa. Então, é muito sobre prática. A prova de linguagens, eu vou falar isso um pouco mais depois, mas é uma prova que para você treinar ela, você tem que fazer muita questão. Você tem que pegar os estilos de questão, entendeu? Você tem que entender como que o Enem cobra aquilo, tipo gêneros textuais. Outra coisa que cobra muito, sempre cai, é funções da linguagem, figuras de linguagem, entendeu? São questões clássicas, que se você pegar as palavras-chave, você só de ler elas, você já vai saber do que se trata a questão, de qual assunto que é. E como que eu faço para estudar para a prova de linguagens no decorrer do meu ano? Primeiro eu vou falar o que você não deve fazer. Não se preocupa com estudar estratégias de chute ou talvez ler a matriz de referência e ficar decorando as habilidades e competências. Isso é bobagem. O que você precisa ter mesmo de habilidade é de interpretar a questão e realmente extrair daquilo que ela está pedindo. Entendeu? Se você começar a perder seu tempo estudando a matriz de referência, você não vai investir esse seu tempo em realmente praticar as questões e entender aquelas que são tradicionais, que sempre vão estar lá. E outra coisa também é você estudar muita teoria. Você tem que saber a teoria, pelo menos o básico. Gêneros textuais, funções da linguagem, figuras de linguagem e vários outros assuntos. Agora eu não vou lembrar de qual, mas tem muitos assuntos de linguagem que você tem que estudar sim. Mas você não precisa, tipo, se aprofundar muito na gramática, por exemplo. Isso aí você não precisa. Você tem que entender o que, que realmente cai, tá? Depois eu posso fazer um vídeo falando do que cai em linguagens, entendeu? Então, é basicamente isso. Depois que você assistir todas as aulas dos assuntos que são mais conteudistas, né? Por exemplo, literatura é bastante conteudista, você tem que saber as escolas literárias, como que aconteceu ali, as características de cada uma. Depois disso, você vai fazer muita questão, muita, praticar muito, porque é assim que você vai aprender. Vou resolver aqui uma questão para vocês verem que linguagens não é um bicho de sete cabeças. Basta você interpretar, utilizar um pouco do seu conhecimento de mundo para conseguir resolver a questão, responder o que ela pede, tá? Então vamos lá, essa aqui é a questão 18 que eu acabei escolhendo aqui, do Enem 2024, e vamos resolver aqui com vocês, tá? Vamos lá, vou começar lendo o enunciado e depois vou procurar no texto o que ele está pedindo. Ele diz aqui, nesse cartaz, aqui, a expressão vou deixar que você se vá, tá aqui no moletom, em conjunto com os elementos não verbais utilizados, tem a finalidade de... O que é que são elementos não verbais? Por exemplo, a mulher aqui, o plano de fundo que eles colocaram, né? São as coisas que não estão escritas, basicamente, né? O gesto que ela faz também pode ser a expressão facial, tudo isso é linguagem não verbal, tá? Então, essa expressão em conjunto com os elementos não verbais tem a finalidade de quê? Ele basicamente está perguntando a finalidade do cartaz, mas de forma mais específica dessa expressão, né? Vou deixar que você se vá. O que é que significa aqui? Mano, é só você pensar. Tipo, usa o seu conhecimento de mundo, entendeu? Por isso que eu digo que você não precisa estudar muita teoria, cara. É uma coisa totalmente simplória, tá? Vou deixar que você se vá. O quê? O casaco. Por quê? Porque é uma campanha de doação de moletom, de agasalho, entendeu? Então, o que é que essa frase significa? Eu não fiz a questão, vou resolver agora com vocês, tá? Qual que é a finalidade? Incentivar o descarte de itens defeituosos.
Vamos ver. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. Em bom estado. Então, já não é item defeituoso. E não é descarte. Não vai descartar, vai doar. Entendeu? Vamos para a próxima aqui. Promover a reciclagem de produtos usados. Boa. Não sei. Pode ser que ele esteja se referindo à reciclagem de reciclar e transformar em outro. Pode ser. Vou ver se tem alguma alternativa melhor. Mas essa tá boa, porque pode ser reciclar para dar para outra pessoa usar também, entendeu? Vamos ver as outras, tá? Por enquanto, só a A que está eliminada. C. Garantir a conservação de roupas de inverno. Conservar a roupa, nada a ver, pô. Entendeu? Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Essa tá muito melhor. Relacionar o gesto de doar à ideia do desapego. Você não quer mais o agasalho, você quer deixar que ele se vá, e ao mesmo tempo você está doando ele. Então, essa tá muito boa. Então, eu vou marcar ela aqui por enquanto. Eu sempre faço isso na prova. Eu estou resolvendo igual eu estou fazendo na prova do Enem aqui. Eu marco, e se eu ver que a outra tá certa, eu faço isso aqui, ó. Eu boto um X e um círculo em cima. Geralmente eu faço isso, tá? Mas enfim, já marquei a letra D. E a E, comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida. Ó, essa aqui dá para enganar, hein? Deixa eu ver onde é que tá o erro aqui. Comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida. Não é essa a finalidade da frase. Você acha que a pessoa que criou esse cartaz, ela colocou essa frase aí para comparar com o sentimento de despedida? Ele pode até estar comparando, é aquilo que eu falei. Tá certo, tá certo. Só que não está respondendo à finalidade do cartaz. O cartaz ele não foi feito para comparar uma coisa totalmente nada a ver. Ele foi feito justamente para captar clientes. É um cara que está captando pessoas para doar o casaco dela. Esse é o objetivo do cartaz. Entendeu? Então, não é a letra E. A letra E meio que viajou, tá certa, mas não tá respondendo a pergunta, tá? Então, eu acho que a resposta é a letra D. Eu vou ver agora e vou dizer se eu acertei, tá? Acabei de ver uma resolução aqui, eu achei muito interessante o que o cara falou, que a letra E, como eu falei, ela não leva a uma mudança de comportamento na pessoa, e por isso que ela tá errada, tá? Então é basicamente isso. E, mano, eu não quero resolver uma questão simplesmente para mostrar por que que ela tá errada. Eu quero que vocês consigam, por si mesmos, olhar para outra questão e resolver sozinhos, tá? Então, o que que você pode pegar do meu método de resolução e falar, tá, eu vou sair desse vídeo aqui fazendo isso melhor. Eu quero que você comece a ter mais atenção, usa 100% do seu cérebro para meio que, tipo, ler e realmente entender o que a questão quer. Tenta pegar as nuances. Tipo, você lê uma alternativa e realmente, tipo, tenta fazer ela tá errada. Tipo, pensa em todas as formas que ela vai estar errada. Por exemplo, na letra B, eu falei esse negócio. Promover a reciclagem. Reciclagem pode ser tanto reutilização por outra pessoa, tanto reciclar de você triturar ela e transformar em outra coisa. Tipo, você meio que usar todo o seu cérebro, usa toda a potência dele para meio que pegar as nuances das alternativas, entendeu? Tipo, ler e ler com atenção. Não ler só as alternativas com atenção, mas ler também o enunciado com atenção. Sempre tentando complementar ele com a resposta, tá? É basicamente isso, galera. Se vocês querem que eu fale mais sobre a prova de linguagens ou sobre outra prova, deem sugestões de vídeo para mim, que eu vou gravar tudo. Tudo que vocês quiserem aí de ajuda em relação à prova do Enem, eu vou estar gravando, tá? Então é isso. Tamo junto, até a próxima.